Beleza? Bem-vindos, bem-vindas, né, à nossa semana. Na semana de aquecimento para a jornada da implantodontia sem erro. Eu sou o Dr. Maximilian, cirurgião dentista, né, faço implantes dentários em consultório. E eu ajudo qualquer implantodontista, qualquer um, independente do tempo de formado, da especialidade, do tempo de experiência, de sistema de implantes, a ter mais segurança para planejar e tratar qualquer caso de implante dentário sem erro. Beleza? Segunda live de hoje, da semana, né? Live de aquecimento. E bora lá, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Dúvidas, perguntas, o pessoal tá no YouTube e no Instagram, manda aí, cara. A gente responde aqui ao vivo, tá? Ao vivo aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela com os doutores aqui e doutoras. Beleza? Vou virar aqui. Acho que agora vai. Uau! Né? É muito fácil eu falar, Max, o que você faz, né? É muito fácil, né, Max? Você faz assim, assim, assim. É mais fácil eu falar o que os meus alunos fazem, né? Para ter os resultados que eles têm hoje na implantodontia guiada, não cirurgia guiada, deixar claro isso, que os meus alunos hoje têm resultado na implantodontia guiada. Porque aluno não faz cirurgia guiada. Aluno faz implantodontia guiada. Você aprendeu na sua especialidade implantodontia, você não aprendeu só cirurgia, né? Você aprendeu lá o que é o implante, processo de fresagem, moldar, escolha de componente protético, posicionamento do implante, aquela coisa toda. Você aprendeu implantodontia de um modo geral. O que a gente transforma agora é uma implantodontia digital e guiada, onde a gente tem tudo já selecionado previamente, de tal forma que isso facilita, né, a nossa cirurgia. Né, no nosso resultado, na verdade, né? Resultado que a gente tem. Então a parada é a seguinte, né? Os alunos, como é que eles costumam, como é que eles estão melhorando os resultados deles? Simplesmente que segue uma metodologia, né? Não é simplesmente ir lá colocar o guia cirúrgico ou fazer uma implantodontia que eles faziam antes, né? Antes, porque você vem de uma especialidade onde você vai lá, aprende direitinho lá a parte de implantodontia, só que você vai para o consultório, você tem várias dificuldades, posicionamento do implante, escolha do componente, tipo de retalho, casos complexos, entendeu? Você tem essa série de dificuldades na sua implantodontia. E o que a gente faz é simplificar, otimizar o nosso trabalho dentro da implantodontia, onde a gente começa a ter muito mais segurança para planejar e tratar qualquer implante dentário sem erro. Falei isso ontem, sem erro, uma palavra muito pesada, né? Ô, Max, sem erro, velho, sem erro, né? A nossa profissão não admite erro. Ah, errar é humano. Beleza, errar é humano. Prevenir o erro é super-humano, né? Então, a gente hoje, com uma odontologia altamente precisa, com recursos, a gente consegue prevenir vários BOs que a gente tinha no passado, né? Ainda tem, porque muita gente ainda faz, né? A gente consegue prevenir vários tipos de BOs, vários tipos de situações que tornam o nosso procedimento num todo mais tranquilo, desde o processo de planejamento até a execução da cirurgia, até a finalização protética, ou passando por intermediário de provisionalização imediata, até a finalização protética, já com a escolha do componente correto, sem você ter que gastar com vários tipos de componentes, né? Ah, eu tenho um componente X aqui, vou ver se eu consigo colocar esse implante aqui para aproveitar esse componente. Acabou essa parada, entendeu? Você não vai ter nem mais gaveta cheia de componente. Você só vai ter aquilo que você vai utilizar. Porque acontece muito que a gente acaba comprando muita coisa, né? Porque vem na bonificação e acaba sem usar. Porque pensando numa situação, se eu tiver um caso assim, um caso daquele jeito, né? E a gente consegue hoje otimizar até essa parte de custos dentro da nossa implantodontia, da odontologia no modo geral, e a gente precisa disso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, que hoje, o que eles estão fazendo, né? O que os colegas implantodontistas estão fazendo para não errar mais seus casos de implantes dentários? Primeira coisa, gente, parar com essa parada é o 80-20 da parada, entendeu? É querer, o casinho chegou, eu já vou executar.
Cara, eu entendo que muita gente, porra, você ia ali fazer a parada, entendeu? Mas, porra, às vezes, no anseio ali de querer fechar um caso clínico, entendeu? A gente vai lá, às vezes dá um passo maior que a perna da gente e a gente acaba, porra, dando algum problema no nosso procedimento. Não falo na cirurgia, no procedimento de um modo geral, tá? O implante não fica bem posicionado, aí depois você pena com a prótese, entendeu? Porra, é um saco isso, né? Então a gente criou uma metodologia, na verdade a gente otimizou uma metodologia, não foi criada, a gente otimizou uma metodologia de tal forma que facilite a vida do cirurgião dentista, do implantodontista, tá? Isso que os alunos fazem hoje para não errar mais os casos de implantes dele. A primeira coisa é um é, mega planejamento reverso. Tá? Toda vez que a gente faz uma implantodontia de alta precisão, a gente precisa ter recursos, trabalhar com esses recursos para que a gente tenha uma excelente precisão. Tá? E hoje a gente tem muitos recursos disponíveis que o próprio profissional, o cirurgião dentista, ele não utiliza, tá? Não utiliza nada disso. Então, o que a gente vai começar a fazer? Entendeu? A gente vai começar sempre a partir do básico, com o planejamento reverso, independente da quantidade de dentes, quantidade de implantes, independente disso. A gente vai iniciar um planejamento muito preciso, reverso, mas é muita coisa precisa. Vou mostrar aqui para vocês, tá? De tal forma que a gente tenha muita precisão na execução do procedimento cirúrgico e muita precisão na finalização protética. Mas, na verdade, a finalização protética ela já está pronta digitalmente, porque você fez um planejamento reverso inicial. E depois essa finalização protética ela é transferida depois para o definitivo. Vamos dar um exemplo claro disso, né? Claro. Né? Vamos pegar aqui um caso moleza, que todo mundo quer fazer, um caso de protocolo. Né? O que o aluno faz? Ele simplesmente vai lá, faz um guia multifuncional? Cara, acaba com essa parada. Esquece guia multifuncional. Tá? Esquece isso. Hoje a odontologia digital não tem mais espaço para guia multifuncional. Se você está trabalhando com guia multifuncional, é errado? Não, não é errado. Só que você não vai ter tanta precisão quando a gente trabalha com uma odontologia, uma implantodontia guiada. O guia multifuncional foi bom, ainda é bom para algumas pessoas, entendeu? Mas, assim, existe uma evolução. Da mesma forma que tem a evolução das técnicas cirúrgicas, você vai lá, faz o seu cursinho de enxerto, né, de biomaterial, faz manipulação de tecido conjuntivo, troca de empresa de implantes, enfim, porque tem sempre uma empresa lançando um implante novo, que é mais top Master Blaster, mas aí acontece, você tá fazendo isso, mas está esquecendo do básico, que é o planejamento reverso. Adianta eu ter um implante top, Master Blaster, se ele fica mal posicionado? Se eu for lá, porque eu ouço muito falar isso, tá, gente? Sim, ouço muito dos haters, primeiro, e ouço muito isso de próprio aluno, tá? De pacientes também, assim, mas que eu trabalho com um implante top, um importado, um mega foda. Velho, qualquer implante funciona se bem planejado. Não vem falar que é melhor ou pior, não. Você tem hoje centenas, aí, dezenas de milhares de profissionais aí de odontologia que fazem implantes dentários e cada um trabalha com um sistema diferente. E todos têm excelentes resultados em osseointegração. Talvez não tenha excelentes resultados, às vezes, em posicionamento, finalização protética, mas em osseointegração tem excelentes resultados. Entendeu? Então a gente tem um sistema muito bom de implantes dentários. Então a gente começa com protocolo, tá? Protocolo. Pô, vamos fazer um protocolo, um guia multifuncional? Cara, não, vamos trabalhar com planejamento reverso, vamos trabalhar com prótese. Você já não tem que fazer, para fazer um guia multifuncional, você não tem que fazer um enceramento ali, né? Fazer uma prótese para o paciente, para ser duplicado e depois virar um guia multifuncional. Você vai digitalizar essa parada. E a escolha
do componente, da escolha do posicionamento do implante, entendeu? Essa escolha do posicionamento do implante, ela vai estar diretamente relacionada a esse tipo de planejamento reverso, tá? Então aqui, vou dar um exemplo aqui de protocolo. Onde os implantes, eu vou aumentar aqui, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Pronto, agora vai voltar. Mais fácil aqui. Mais fácil para a galera entender. Deixa eu virar aqui um pouquinho, acho que aqui ficou mais fácil. Peraí. Ao vivo, gente, ao vivo é essa parada, não tem jeito, né? Ao vivo é isso. Acho que agora aqui consegue ver. Né? Aqui ficou mais fácil. Entendeu? Isso é tudo uma prótese digitalizada. E hoje todos vocês têm acesso a isso. Ai, tem uma parada. Essa prótese não foi escaneada. Essa imagem que vocês veem aí é da tomografia da prótese. Ou seja, a tomografia da prótese vira a prótese digitalizada, vira como fosse a prótese escaneada. Não precisa nem escanear isso. O paciente vai fazer tomografia, ele já faz com a prótese e sem a prótese. Ou seja, já tem os dois modelos ali. Entendeu? Olha a facilidade da parada. E você não está usando por quê? Isso. Tá? E a partir daí a gente planeja os nossos implantes. Né? Baseado nessa prótese. Uma coisa que eu gosto de falar muito nesse tipo de situação, assim, bem sincero, assim, quando eu faço um planejamento desse grande, essa aqui é a prótese do paciente, né? A prótese dele. Quando eu faço esse tipo de planejamento grande, eu, Maximilian, né? Também oriento outros colegas, eu oriento os alunos a quando for fazer um caso de protocolo inferior, entendeu? Já veja, já avalie, entendeu? Como será o desenho dessa prótese nova. Por exemplo, a gente sabe que em protocolo inferior a gente não tem essa área aqui de retromolar, beleza? A gente sabe muito bem disso. Normalmente a gente vai ter um pré, no máximo 2 e um molar, ou um pré e um molar, beleza? Tô falando aí? Se eu estiver falando cagada, gente, ou se vocês discordarem, cara, de boa, tá? Então eu vou ter mais ou menos isso. Eu tenho a região anterior, escanino, pré e às vezes e um molarzinho e o parafuso saindo ali entre pré e molar quando a gente quer. É claro, é um protocolo onde a gente vai trabalhar implantes em pré-mandíbula, né? Pré-nervo mentoniano, tá bom? A gente tem uma opção muitas vezes de trabalhar pós-nervo mentoniano, tá? Mas assim, eu estou colocando um protocolo básico normal onde vai trabalhar com 4 implantes pré-nervo mentoniano, de boa, tá? Ficar claro desse jeito. Então, quando a gente faz o planejamento, eu já falo com os colegas, entendeu? De já ter ou discutir esse tipo de planejamento com o centro de planejamento, de tal forma que os implantes mais distais, eles saiam no planejamento na região desejada. Entre um pré e um molar, entendeu? Mais ou menos assim. E isso a gente consegue através do planejamento reverso. Se você faz isso à mão livre, te dá mais trabalho. É claro, gente, que isso é uma evolução. Quando a gente começou o protocolo bem lá atrás, a gente começou o protocolo fazendo a mão livre. Né? Muitos não faziam nem guia multifuncional. Beleza, evoluiu para guia multifuncional. De boaça. Tá? A gente trabalhou com guia multifuncional. Só que agora a gente tem muito mais recurso. Então, o que foi trabalhado no passado, ele serviu de referência do que a gente está fazendo agora. Então, a gente deixa de usar, mas ele serve de referência para a gente começar a evoluir dentro da nossa implantodontia. Porque em 100% dos casos, eu vou trabalhar com guia multifuncional, eu preciso fazer retalho. Só que se eu trabalho com planejamento digital, em grande parte dos casos, eu não preciso fazer nenhum tipo de retalho. Por isso que tem uma evolução. Tá? Por conta disso. Tá? Eu vou mostrar só uma foto, só para vocês terem um gostinho da parada. Tá aqui, ó. Ó. Foto de um colega. Tá? Ó. Guia em posição e guia em posição, sem nenhum retalho. Então, a gente tem sim uma evolução do que a gente fazia anteriormente. Entendeu? A gente tem sim essa evolução.
tá? Então, quando vai fazer o planejamento, o que os colegas fazem? Eles discutem com o centro de planejamento a melhor saída do implante. É claro que tem as limitações anatômicas, um monte de coisa, mas fica muito mais fácil visualizar isso para o colega implantodontista, em discussão com o centro de planejamento. E tem uma parada muito legal, por exemplo, eu falei isso até ontem na aula, deixa eu ver se eu pego a imagem aqui, vou pegar essa imagem aqui que é mais fácil. Né? Que quando a gente vai fazer um planejamento, por exemplo, de protocolo, né, de um protocolo inferior, principalmente, né, a gente faz todos aqueles cálculos, né, de cantilever, né, a gente faz todos os cálculos de cantilever. E com esse planejamento digital, fica mais fácil fazer esse cálculo de cantilever, né, fica muito mais fácil. Porque é a partir desse cálculo que você define o tamanho da sua prótese antes dela ficar pronta. Só que esse cálculo você está fazendo virtualmente. Você não está fazendo esse cálculo depois que você molda. E depois você faz com guia multifuncional. Você está fazendo esse cálculo previamente. E isso é de suma importância porque existe a possibilidade de, durante uma cirurgia dessa, já capturar a prótese pronta. Provisória pronta, já equilibrada ali. Pelo menos a provisória. E depois, claro, é definitivo. Existe uma técnica para fazer a definitiva, né, que a gente chama de easy fit. Vai falar isso mais para frente. Tá? Entendeu? Então, isso é muito viável do ponto de vista de previsibilidade. Né? Isso aqui fica muito mais fácil a gente enxergar e dá muito mais segurança para a gente planejar e tratar qualquer caso de implante dentário seguir. Porque eu já sei onde vai sair. Eu não estou olhando somente uma tomografia, eu não estou olhando somente um template. Né? E ali, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aqui eu já estou definindo toda a minha estratégia cirúrgica previamente. Tá? Tanto cirúrgica quanto protética. E isso eu consigo discutir com o centro de planejamento. Eu preciso que esse implante fique mais angulado, porque o paciente tem uma oclusão mais para posterior, tem toque de 2 molares, essas coisas. Aí sim você vai ter que trabalhar isso. Mas planeja isso dentro do planejamento. Verifica isso tudo dentro do planejamento. Entendeu? É isso que a gente faz. Tá? Que os colegas, né, botei aqui, ó. É isso que os meus alunos fazem para não errar nos seus casos de implantes dentários. Quando eu falo não errar nos casos de implantes dentários, é de todo o processo, desde a cirurgia até a execução, tá? Então, a partir daqui, a gente começa a calcular. Tá? Ou seja, me dá mais segurança para trabalhar? Com certeza. Muito mais segurança para trabalhar. Porque eu estou definido previamente. A única coisa que vai tirar vocês da zona de conforto, eu falo com certeza isso, é que o colega implantodontista, ele não está acostumado a fazer isso. Por que eu sei isso? Porque eu passei por isso. Então, eu tive que sair da minha zona de conforto para poder fazer isso, porque antes era aquilo ali, coloca o implante, vamos definir aqui na boca tudo, agora eu tenho que definir tudo fora, né? Definir as estratégias fora. E eu sei que muitas vezes a gente já quer operar, né? Tem um lado financeiro, tem toda aquela história, né? Mas aqui eu já consigo definir previamente o que eu vou fazer. E isso tira um pouco você da zona de conforto. Só que depois, quando você começa a fazer os procedimentos, eles começam a ser simplificados, cara, tu só quer fazer isso? Entendeu? Não quer fazer outra coisa. Tá? Não quer. Só quer fazer essa parada. Então a gente planeja tudo previamente. É isso que a gente faz, tá? Tá? E planeja o posicionamento dos implantes dessa forma. Tá? Vou aumentar aqui um bocadinho. Né? Para vocês verem. Ou seja, tudo definido previamente. Vocês observaram aqui agora que eu não vi nenhum corte transversal de tomografia? Por quê? Primeiro a gente definiu a prótese. Depois posicionou os implantes. Né? Aí sim a gente vai trabalhar os cortes transversais do planejamento. Né? E aqui uma visão panorâmica do planejamento. Né? Do planejamento. Beleza, tá de acordo com isso, centro de planejamento? Manda ver, impressão de guia e vai trabalhar essa porra. Entendeu? E vai trabalhar.
Nesse caso, especificamente, sem um retalho. Ou seja, o guia multifuncional serviu aí para mim? Não, não serviu. Por quê? Vou fazer uma cirurgia sem retalho. Guia multifuncional, você não faz cirurgia sem retalho. Não é sem corte, tá, gente? Cara, eu tenho que repetir isso todas as vezes. Não é sem corte. Não é. É sem retalho. Por que eu repito isso todas as vezes? Porque eu ainda vejo muita gente falando assim, que eu só faço cirurgia sem corte. Beleza. Entendeu? Mas não é. Tá? Aí chega no resultado desse aqui, ó. Vamos fazer um comparativo do caso aqui do colega. Protocolo inferior. Se vocês forem trabalhar com guia multifuncional numa situação dessa, deixa eu ver se eu acho o rebordo disso aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho o rebordo. Vamos achar. Achei. Olha o rebordo da parada. Né? Cirurgia convencional, o que vai fazer? Deixa eu botar aqui. Vou fazer um ao vivo, né, gente? Pelo amor de Deus. Ao vivo. Cirurgia convencional. Né? Show. Beleza. A gente faz o quê? Faz isso. Né? Retalho bonitão. Né? Vou botar amarelinho. Destaca. Retalho bonitão. Tá? Problema para vocês fazer isso? Certeza que não. Vocês são implantodontistas. Entendeu? Mas se eu puder simplificar e fazer isso, qual a minha vantagem em relação ao guia multifuncional? Né? Vantagem absurda. Entendeu? Deixa eu falar um alô aqui pro cara que entrou, responsável por essa foto, acabou de entrar. Que me cedeu gentilmente essa foto aí. Tá? Estou mostrando aqui as diferenças entre cirurgias com multifuncional e guiada. Tá? A gente tem um resultado como esse. Entendeu? Uma cirurgia convencional tem que fazer um retalhão aqui. É claro, tem casos e casos. A situação não exige nivelamento ósseo. Aí não exige nivelamento ósseo, vai trabalhar dessa forma. Claro, tem nivelamento ósseo? Beleza. Aí a gente vai fazer retalho. Agora, não exige nivelamento ósseo, em grande parte dos casos, sem retalho. E coloca o implante na posição. Tá? É isso que precisa ser feito. É isso que me dá muita precisão no que eu vou executar. Tá bom? Deixa eu botar a imagem aqui. Tá? Bom. Cadê? Fugiu. Tá? E tem situações também como essa. Né? Onde a gente tem um planejamento. Deixa eu apagar essa imagem aqui. De 6 implantes. Entendeu? Onde vai fazer um nivelamento ósseo. Nivelamento ósseo aleatório? Não. Toda essa altura de osso aqui, ela foi definida previamente pensando na prótese. Lembra que eu falei anteriormente que a prótese que é aquilo que manda na parada? Principalmente protocolo, a prótese com perfil convexo, é o que manda na parada. Então, toda essa altura de nivelamento, que esse osso ele vai ser nivelado aqui, já vou adiantar isso para vocês. Esse osso ele vai ser nivelado. Vou botar aqui. Nessa região. Deixa eu aumentar aqui. Ele é nivelado nessa região. Tá? Mas se você for fazer isso à mão livre, dá muito mais trabalho. Agora, se eu tenho um guia para poder fazer esse tipo de nivelamento, um guia como este aqui, deixa eu botar aqui um guia. Esse aqui. Na verdade, o caso é desse aqui, por incrível que pareça. Se eu tenho um guia desse, né, eu já tenho meu nivelamento ósseo. Entendeu? Dá para enxergar aqui, ó. Toda a parte de osso nivelada. Ou seja, eu não tenho que ficar procurando. Entendeu? Não tem que ficar assim, quanto que eu vou nivelar? Você pode até fazer na mão o nivelamento. Tá? Só que, cara, e depois? Posicionamento do implante. Você vai ter que entrar com guia multifuncional.
Guia multifuncional e osso nivelado? Vai dar um trabalho para adaptar. Agora, aqui eu já tenho um guia de nivelamento e um guia de posicionamento de implante. É isso que facilita a minha vida. Entendeu? E depois a captura da prótese. Né? Lembra que eu falei da saída do parafuso do implante? Né? É claro que isso aqui é o ângulo, é o eixo do implante. Esse parafuso vem mais para anterior, tá? Do componente, porque é um componente angulado. Entendeu? Ele não vem nessa posição que a gente sabe que os implantes estão angulados aqui. Deixa eu botar aqui. Né? Deixa eu voltar a imagem aqui. Os implantes aqui estão angulados, ó. O componente sai aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não preciso nem explicar. Os componentes saem aqui, ó. Tá? Ele sai aqui. Tá? Mas isso foi calculado previamente, no planejamento reverso, onde o paciente usou uma prótese, fez o escaneamento, a tomografia da prótese, definiu esse nivelamento pensando em uma prótese de perfil convexo que facilite a higienização. Tá? Uma grande dificuldade no passado, que hoje não é mais, é justamente a gente poder definir o desenho da prótese protocolo, trabalhar com uma prótese higiênica de perfil convexo, e a partir desse desenho, a gente fazer o nivelamento correto. Porque muitas vezes, assim, muitas vezes não, em 100% dos casos, o nivelamento ósseo que a gente faz à mão livre, fazia, não faço mais, ele era muito empírico, né? A gente nivelava, principalmente na mandíbula, a gente nivelava assim, pensando assim, cara, eu preciso ter altura para componente, né? Aquela medida toda de protocolo. No caso do digital, a gente não faz isso, né? A gente define isso previamente no planejamento. Né? Então, o nivelamento é justamente aquilo que a gente planejou previamente no planejamento, tá? Então, o tamanho do componente, do transmucoso, direitinho, se é angulado, se não é, a gente define tudo isso no planejamento, tá? Para ter um resultado como esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Ó, planejamento, né? Aqui, bonitinho, tá? Que tá em vermelho. Os implantes, hoje já existiam aqui uns pré-existentes, tá? E depois a execução, tá? Execução do caso, tá bom? E aqui o guia que vocês estão vendo, eu vou falar mais sobre esse caso na jornada da implantodontia sem erro, tá? Vou detalhar esse caso, passo a passo mesmo dele, tá? E aqui, ó, o guia de nivelamento com a prótese para ser capturada, entendeu? É isso que a gente faz para ter previsibilidade. Essa altura da prótese dos dentes aqui, uma PF1, né? Aqui, né? Porque a gente tem essa gengiva de A6, né? Então eu não considero a PF2, né? Uma PF1 aqui, entendeu? Ela foi definida, ela foi definida previamente no planejamento, tá? Totalmente, tá? E depois é feita a captura desse caso, e os implantes, ó, e depois a prótese capturada. Angulado, angulado, angulado previamente, né? Foi definido previamente, tá? Tamanho de componente aqui, ó. Tamanho dos componentes, do transmucoso, tudo definido previamente. Ainda aproveitamos esses dois implantes aqui para poder fazer, aproveitar para ajudar na ancoragem, uma vez que eles já estavam ósseos integrados, entendeu? Então, isso que a gente precisa ter em mente para poder planejar e tratar qualquer caso de implante dentário sem erro. É isso que a gente precisa, entendeu? Para ter uma prótese dessa para captura. Quem não quer? Gente, eu estou colocando aqui prótese provisória, tá? Mas nada me impede de trabalhar com uma prótese definitiva depois, entendeu? Vai depender muito da sua conduta clínica. Mas aqui a gente está trabalhando com uma prótese provisória, tá? Para ser capturada na hora do nivelamento ali, tudo direitinho, tá? Dessa forma. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Gente, só lembrando, tá?
Jornada da Implantodontia Sem Erro. O link está na bio e nos comentários aí do Instagram. O pessoal do YouTube já está assistindo, já está inscrito, né? Para assistir lá a Jornada da Implantodontia Sem Erro, tá? Então, é isso justamente que os colegas fazem, os alunos fazem, tá? Para ter mais precisão. Colegas que antes não faziam esse tipo de procedimento e agora fazem, né? Colegas que antes tinham uma dificuldade enorme de fazer um nivelamento ósseo, não a nível tecnicamente, mas um nivelamento que fosse viável para fazer depois uma prótese. Entendeu? Porque tecnicamente nem é tão difícil, né? Você tem a ferramenta ali, nem é tão difícil, né? Mas você já tivesse, agora já tem aqui para dar um nívelzinho aqui, ó. Cadê? Se eu já tenho isso aqui para fazer, cara, facilita bastante. Não estou falando que você vai fazer isso toda hora no consultório, mas um caso que muitas vezes você encaminhou, pô, não vou fazer porque eu não tenho capacidade, não sei fazer esse tipo, aqui já começa a facilitar para você, para fazer esses casos, entendeu? Muito mais fácil, tá? Isso eu estou colocando em casos extensos, tá? Se facilita para casos extensos assim, imagina para casos unitários, entendeu? Eu, na minha opinião, todo mundo sabe disso, quer dizer, o pessoal que me conhece, né? A maior indicação de cirurgia guiada tem indicação para todos os casos, tá? Mas a maior indicação para cirurgia guiada qual que é? Unitários ou múltiplos? Entendeu? Alguém pode me responder aí? A maior indicação, unitários ou múltiplos? Entendeu? Vamos ver. A maior indicação de cirurgia guiada é para o incisivo central ou para um protocolo? Né? Como é que fica essa situação? Entendeu? Na minha humilde opinião, cirurgia guiada, ela é muito mais indicada, fazendo duas comparações, ela é indicada para os dois. Fazendo as comparações, ela é muito mais indicada para o incisivo central do que para um caso de protocolo. Tá? Muito mais. Por quê? Vocês implantodontistas que já tiveram problemas com as duas, com os dois casos. Por quê? Porque, por exemplo, você pega um caso de protocolo aqui, deixa eu voltar aqui, nossa imagem aqui de protocolo. Vou pegar um caso desse aqui, feito, né? Vou pegar esse caso aqui. Se eu erro a angulação, por acaso, a gente erra a angulação desses implantes distais, como é que eu corrijo isso? Né? Você corrige com componente angulado. Em casos múltiplos, qualquer desvio de angulação já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês, eu tenho certeza absoluta disso. Você planejou, de repente, um implante de um componente X virou um Y, entendeu? Você corrige com componente angular. Agora, se você erra a angulação no incisivo central, como é que você corrige? Né? Então, assim, na minha opinião, dentes unitários, né? Eu tenho muito mais indicação de guiada do que múltiplos. Múltiplos, normalmente, eu tenho implante, né? Igual aqui, implante. Unitários, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver se essa aqui vai me ajudar. Né? Unitários, por exemplo, como esse aqui, se eu erro a angulação, acontece. Aqui, claro, angulação proximal é mais difícil, mas acontece. Mas assim, se eu erro a angulação vestibular, né? Esse implante entra mais vestibularizado ou mais lingualizado, eu tenho que trabalhar muitas vezes com componente angulado, né? Ou uma prótese que você planejava que seria cimentada, né? Você usar uma união universal, se esse implante entra angulado, não fica do jeito que você gostaria, ela vira uma prótese parafusada. Isso em posterior, agora imagina isso em anterior. Imagina você planejar uma prótese parafusada no incisivo central e ela virar cimentada. Porque o implante ficou a plataforma, na hora que fazer o approach palatino deu uma escorregada ali, e o implante não ficar do jeito que você gostaria. Então, hoje a cirurgia guiada, ela tem uma mega indicação de unitários. E na boa, gente, na boa,
Qual a maior casuística de vocês hoje em consultório? Maior. Múltiplos ou 1 ou 2 implantes? Eu sei que muita gente, muitos colegas, muitos, mas é a minoria, tem casuística de múltiplos. Mas a maioria dos colegas que a gente conversa, dos alunos, a maioria são casos mais simples, menores. Não que o unitário seja simples. Incisivo central, às vezes, me dá muito mais trabalho do que eu fazer 3 molar, 2 molares e um pré. Entendeu? Me dá muito mais trabalho. Então, você vê sua casuística. Entendeu? 1 a 2, 90%, doutor Marcelo. 90% é o que aparece. A pessoa perde um molar, perde um pré-molar. Não é assim? A pessoa já vem com o molar perdido há muito tempo. Um molar. Incisivo central que fratura, tratamento de canal, fratura, toma pancada. É o dia a dia. É o dia a dia, nossa. E o que eu mostro para vocês é o dia a dia, não tem nada extra. É claro que eu também tenho que mostrar que existe a possibilidade de fazer isso, né? Mas o dia a dia é isso, protocolo, vocês têm a possibilidade de fazer isso, protocolo com nivelamento. Mas o dia a dia, gente, é isso. Unitário, deixa eu achar aqui umas imagens. Pronto. O dia a dia é isso aqui, ó. Opa. Dá um travado aqui. Tá? Planejado e executado. Esse é o nosso dia a dia. Tá? Unitários. Unitários. Deixa eu diminuir mais aqui. Né? Tá? Unitários. Entendeu? Esse é o dia a dia da gente em consultório. Então, a gente aplica a técnica do dia a dia. Tá? E vocês trabalham aí. Você faz muita resina ou muita faceta em porcelana? Você vai procurar melhorar aquilo que você faz no dia a dia. Ah, eu faço muito faceta em cerâmica. Vamos trabalhar isso? Ah, eu faço muito faceta em resina. Vou trabalhar isso. Agora, a casuística de implante, eu tenho certeza absoluta que 90% são 1 ou 2. Só um protocolo. Tá? Raras exceções. Clínicas, né? Até mesmo clínicas, mas assim, franquias, essas coisas. Bem que hoje já estou vendo muita franquia migrando para guiada. Que louco isso, né? Franquia migrando. Por quê? Tá vendo os BOs que acontecem. Entendeu? E já estão migrando. Para facilitar a vida. Tá? Beleza? Pessoal, terminando. Lembrando que amanhã tem mais. Essa semana é de segunda a sexta, tá? Bem cedinho, entre 7 e 8 horas eu vou estar aqui. Dúvidas, manda aí para mim. Quer participar? Clica no botão. Quero participar, quero te fazer uma pergunta. Né? Quero participar aí e participa aqui, ao vivo aqui com a gente. Beleza? Fora isso, boa terça-feira para todo mundo. Bom trabalho. Tá? Sucesso. E a gente se vê amanhã. Ah, tem Rios novo. Hein? Tem Rios bem legal. Abraço e até amanhã. Fui!